O sol rachava na Avenida Paulista, em São Paulo, criando miragens vibrantes sobre o asfalto. O trânsito seguia com a lentidão de uma fila de formigas, veículos enfileirados como dominós prestes a cair. No meio dessa sinfonia de buzinas e motores, uma Kombi de entrega, com a pintura descascada e o para-choque bambo, havia parado na faixa do meio, virando um obstáculo no fluxo de metal e correria. Ao volante, seu Manuel, um senhor de 60 anos com um boné surrado e uma camisa manchada de graxa, lutava desesperadamente com o motor. Suas mãos calejadas giravam a chave, mas só conseguia arrancar um gemido agonizante do velho motor. As buzinas começaram a soar como trombetas desafinadas. Os xingamentos vinham das janelas dos carros vizinhos. As pessoas desviavam seus veículos ao redor de seu Manuel com manobras bruscas e olhares de desprezo, como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. O velho mecânico tentava manter a calma, mas cada buzinada era como uma facada em sua dignidade. Só mais um pouquinho, por favor, murmurava para si mesmo, enquanto o suor escorria pela testa enrugada e caía sobre o volante. Seus olhos, de um castanho gasto pelos anos, refletiam décadas de luta silenciosa. Tinham visto incêndios que engoliam edifícios, chorado por companheiros caídos, contemplado o rosto aliviado de crianças resgatadas. Mas agora, esses mesmos olhos só viam um painel empoeirado e sentiam o peso do desprezo coletivo. Então, chegou a sirene. Um uivo que cortou o ar como uma faca. A multidão de veículos se abriu como o mar vermelho diante da chegada de uma viatura da polícia militar novinha em folha, que se aproximava. Brilhava sob o sol como um símbolo de autoridade e ostentação, suas luzes azuis e vermelhas piscando com arrogância. Dela emergiu o oficial Jorge Oliveira, um veterano condecorado da corporação, mas mais conhecido por sua língua afiada, seu uniforme impecável e suas supostas heranças de um tio magnata do petróleo. Todo mundo o conhecia naquele pedaço da cidade. Todo mundo o temia. Avançou em direção a seu Manuel com passos lentos e teatrais, um sorriso malicioso já desenhado em seus lábios. O oficial Oliveira não era um homem feio, mas havia algo, em sua expressão, que transformava seus traços regulares em uma máscara de desdém. Usava o cabelo perfeitamente penteado sob o cap regulamentar e seu uniforme parecia ter acabado de sair da lavanderia, sem uma única ruga que denunciasse o peso de uma jornada de trabalho. Que temos aqui? Um circo de um homem só em plena hora do rush? Sua voz retumbou por um megafone, zombeteira e amplificada. Alguns motoristas próximos riram, aliviados por ter alguém a quem culpar oficialmente pelo atraso. Seu Manuel levantou o olhar, enxugando o suor da testa com o dorso da mão, visivelmente mortificado. Seus ombros, que haviam carregado mangueiras pesadas durante décadas, pareceram encolher sob o peso da humilhação pública. Sinto muito, oficial. O motor simplesmente parou. Só preciso de um momento, por favor. Oliveira o olhou como quem inspeciona uma barata antes de esmagá-la. Seus olhos, de um azul frio e calculista, percorreram a Kombi detonada, detendo-se em cada amassado, em cada remendo de ferrugem, em cada sinal de pobreza e esforço. Só preciso de um momento, repetiu com falsa sinceridade, e então riu. Não era uma risada calorosa, mas o tipo de risada que faz as crianças se esconderem atrás das mães. Senhor, o senhor não está no quintal de casa. Isso aqui é a cidade. Isso é civilização. Aqui não funcionamos à base de desculpas. As pessoas na calçada haviam começado a sacar seus celulares, farejando um momento viral. Câmeras apontavam para a cena, capturando cada segundo da humilhação de seu Manuel. O idoso baixou o olhar, suas mãos ainda agarradas ao volante como se fosse um salva-vidas. Vou te ajudar, disse Oliveira de repente, com um tom que pretendia ser generoso, mas soava a armadilha. Vamos te tirar do caminho. Mas sua ajuda não era ajuda. Com um movimento brusco abriu a porta da Kombi, gritou ordens e então, como se quisesse entreter os espectadores, pediu a seu Manuel que saísse e empurrasse sua própria Kombi, enquanto ele a dirigia por dentro. O idoso hesitou,
seus olhos indo de Oliveira para a multidão de espectadores, mas, sem ninguém mais se oferecendo para ajudar, obedeceu, seus braços tremendo enquanto se apoiava contra o capô. Cada empurrão era uma luta. Seus pés escorregavam no asfalto quente. Sua respiração tornou-se ofegante. As pessoas riam. Alguns sentiam pena. Ninguém intervinha. Finalmente, a Kombi foi empurrada para o acostamento. Oliveira saiu, enxugando um suor imaginário da testa, seu sorriso mais amplo do que nunca. Pronto, disse. Agora volte a ser invisível. Seu Manuel não respondeu. Simplesmente inclinou a cabeça, subiu na Kombi e tentou recuperar o fôlego. Seu rosto, curtido pelo sol e pelos anos, não mostrava emoção, mas em seus olhos, se alguém se desse ao trabalho de olhar de perto, ardia uma chama quieta e antiga, o tipo de fogo que não se apaga com humilhações. Essa humilhação ressoaria muito mais forte do que Oliveira esperava. Aquela noite, numa lanchonete de rodoviária tranquila, nos arredores da cidade, Oliveira entrou com sua habitual arrogância. Pediu um café, xingou a jovem garçonete e sentou-se numa mesa no canto. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu superior. Precisamos conversar, amanhã. Urgente. Estranho, pensou. Enquanto isso, do outro lado da sala, o homem a quem havia humilhado na rua estava sentado calmamente, bebendo uma xícara de chá morno. Desta vez, estava bem barbeado, vestia uma camisa simples abotoada e lia um pequeno e gasto caderno. Seus olhares se cruzaram por um breve segundo. O reconhecimento brilhou nos olhos de Oliveira, seguido de confusão. Você de novo? Disse quase divertido. Está me seguindo agora? O homem o olhou por um longo momento, seus olhos tranquilos como poços profundos de água clara. Trabalho aqui, disse calmamente. Todas as tardes. Dobro. Ah, é, murmurou. Oliveira desviando o olhar. Mas o dia seguinte mudou tudo. O comandante convocou uma reunião geral. Oliveira chegou, mal-humorado e ainda meio sonolento, até que a tela da frente se iluminou com um vídeo. Um vídeo dele, zombando do motorista da Kombi, rindo enquanto o homem empurrava, ordens gritadas, risadas ecoando. Isso viralizou durante a noite, disse o comandante com gravidade. Recebemos centenas de reclamações. Pais, veteranos, um juiz aposentado. O coração de Oliveira batia forte. Senhor, eu só estava tentando manter o trânsito fluindo. O comandante levantou a mão. Sabe quem era aquele homem? Silêncio. É seu Manuel, ex-bombeiro. Salvou 12 crianças num incêndio na escola, condecorado 2 vezes. Se aposentou depois de uma lesão, em serviço. Agora conserta as combis de entrega para sobreviver. E ontem se tornou o rosto de tudo o que o público odeia nessa corporação. Oliveira não conseguia falar. Seu rosto, normalmente controlado, havia se transformado em uma máscara de choque. Suas mãos, apoiadas sobre a mesa, tremiam levemente. Você o chamou de invisível, disse o comandante friamente. Bem, o Brasil todo acabou de vê-lo. E te viu a você. Ao meio-dia, Oliveira estava suspenso. Sua carteira funcional e sua arma regulamentar colocadas sobre a mesa do comandante. Seu uniforme, sempre impecável, agora parecia pesar 1 tonelada em seus ombros. E seu Manuel? Seu Manuel foi convidado para falar na entrega anual do Prêmio da Cidade aos Serviços Públicos. As imagens de sua humildade e dignidade silenciosa se espalharam como pólvora. Vieram as entrevistas. As doações chegaram em massa. Uma empresa local lhe deu uma Kombi nova de presente. Outra lhe ofereceu um emprego estável cuidando da frota. Quando subiu no palco na cerimônia, vestindo o mesmo boné, recém-lavado, a salva de palmas foi ensurdecedora, mas ele não falou de raiva ou de vingança, só disse: todos nós somos alguém, mesmo quando outros decidem não nos ver. Entre a multidão, bem no fundo, estava Oliveira, observando em silêncio, sem uniforme, sem aplausos, sentia-se menor do que nunca. E seu Manuel? Não olhou para trás, porque não precisava. A rua o tinha visto, o mundo tinha ouvido, e o silêncio, o mesmo silêncio destinado a apagá-lo, tinha se tornado sua vitória mais estrondosa.
Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Os dias seguintes foram um turbilhão para seu Manuel. O telefone de seu modesto apartamento, que costumava ficar silencioso durante semanas, agora tocava sem parar. Jornalistas, produtores de televisão, políticos locais, todos queriam falar com o bombeiro humilhado, que havia se tornado um símbolo de dignidade. Mas seu Manuel recebia todas essas atenções com a mesma calma com que havia enfrentado o desprezo. Suas mãos, acostumadas a ferramentas e não a microfones, se moviam com timidez quando falava diante das câmeras. Não procurei por isso, repetia com voz suave, mas firme. Só tento viver com dignidade, como todos. Uma terça-feira de manhã, enquanto seu Manuel revisava o motor de uma Kombi na pequena oficina que agora dirigia graças às doações, uma figura apareceu na entrada. A luz do sol às suas costas a convertia em uma silhueta escura, mas seu Manuel reconheceu imediatamente aquele porte, aquela maneira de ocupar o espaço como se lhe pertencesse. Seu Manuel, disse Javier Molina, sua voz despojada da arrogância habitual. Vestia roupas comuns, uns jeans surrados e uma camisa simples que pareciam emprestados, tão distante de sua imagem pública que quase era irreconhecível. Seu Manuel limpou as mãos em um pano manchado de graxa e olhou para o ex-oficial diretamente nos olhos. Não havia medo em seu olhar, mas também não havia triunfo. Só uma espécie de curiosidade tranquila. "Oficial Oliveira", respondeu com um leve aceno de cabeça. "Em que posso ajudar?" Oliveira deu um passo à frente, as mãos nos bolsos, os ombros caídos. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. "Não sou mais oficial", disse com um sorriso amargo. "Suspensão por tempo indeterminado. Provavelmente demissão assim que passar pela junta disciplinar." Seu Manuel não respondeu imediatamente. Deixou o pano sobre uma bancada de trabalho e foi até uma pequena geladeira no canto da oficina. Tirou 2 garrafas de água e ofereceu uma a Oliveira. "Está quente hoje", disse simplesmente. Oliveira pegou a garrafa com um gesto de surpresa, como se esperasse qualquer coisa menos amabilidade. Bebeu um longo gole antes de falar de novo. "Não vim buscar seu perdão", disse finalmente. "Não mereço. Só precisava que soubesse que o que fiz com você, não é quem eu quero ser." No silêncio que se seguiu, a oficina parecia conter a respiração. Um rádio velho em uma prateleira transmitia uma canção dos anos 60, algo sobre segundas chances e caminhos difíceis. A luz entrava em faixas douradas pelas janelas empoeiradas, iluminando partículas de poeira que flutuavam entre os 2 homens como pequenos mundos. "Sabe por que me tornei bombeiro, seu Oliveira?" perguntou seu Manuel, apoiando-se no capô da Kombi que estava consertando. "Quando eu tinha 7 anos, nossa casa pegou fogo. Meu pai estava preso no porão. Um bombeiro entrou quando todos diziam que era muito perigoso. Tirou meu pai. Nunca soube o nome dele. Nunca pude agradecer a ele. Mas decidi que queria ser como ele." Oliveira escutava imóvel sua garrafa de água esquecida na mão. "Durante 30 anos entrei em edifícios em chamas para salvar pessoas que nunca me agradeceriam, que nunca saberiam meu nome. Não fazia por reconhecimento. Fazia porque acreditava e acredito que cada vida tem valor, mesmo as que outros consideram invisíveis." Os olhos de seu Manuel, claros e diretos, cravaram-se nos de Oliveira. "Por que o senhor se tornou policial, seu Oliveira?" A pergunta ficou suspensa no ar como uma nota musical. Oliveira olhou pela janela, para a rua movimentada onde a vida continuava, indiferente às crises pessoais de 2 homens em uma pequena oficina. "Meu avô era policial", respondeu finalmente. "O homem mais honesto que conheci. Acreditava em proteger os fracos, em servir à comunidade." Fez uma pausa, engolindo a saliva com dificuldade. "Em algum momento, perdi isso de vista. O dinheiro, o poder, a influência, se tornaram a medida de todas as coisas." Seu Manuel assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. "Nunca é tarde para lembrar por que começamos um caminho, seu Oliveira."
Antes que Oliveira pudesse responder, a porta da oficina se abriu novamente. Uma mulher jovem entrou, carregando uma caixa de ferramentas que parecia pesada demais para sua figura esguia. Era Carmen, a filha de seu Manuel, que havia decidido ajudar o pai na oficina desde que o incidente o catapultou à fama local. Parou ao ver Oliveira, reconhecendo-o imediatamente. Seus olhos se estreitaram com uma mistura de surpresa e receio. Pai, disse simplesmente, sem desviar o olhar do ex-oficial. Carmen, este é o Sr. Oliveira. Apresentou seu Manuel com naturalidade, como se estivesse introduzindo um cliente qualquer. Está em busca do seu caminho, igual a todos nós. Carmen deixou a caixa de ferramentas no chão com um ruído metálico que ecoou por toda a oficina. Sua expressão era uma mistura de incredulidade e raiva contida. O mesmo Oliveira que humilhou o senhor na frente da cidade inteira, o que o fez empurrar a própria Kombi enquanto ele ria. Seu Manuel olhou para a filha com ternura. O mesmo, confirmou. E está aqui, e isso exige coragem. O silêncio que se seguiu era denso como a neblina. Carmen, com os braços cruzados, avaliava Oliveira como se pudesse enxergá-lo por dentro. O ex-oficial sustentou seu olhar, sem a arrogância habitual, mas sem se submeter também. Meu pai sempre vê o melhor nas pessoas, disse finalmente. Carmen, pegando algumas ferramentas. É seu dom e sua maldição. Olhou diretamente para Oliveira. Não o decepcione. Não 2 vezes. Com essas palavras, retirou-se para a parte de trás da oficina, deixando os 2 homens novamente sozinhos. Oliveira observou seu reflexo distorcido na superfície cromada de um paralama encostado na parede. Um rosto que já não reconhecia, totalmente, fragmentado em pedaços brilhantes que não se encaixavam como antes. Sua filha tem razão em ser cautelosa, admitiu. As palavras são fáceis, as mudanças são difíceis. Seu Manuel se aproximou de uma velha fotografia emoldurada que pendia na parede da oficina. Mostrava um grupo de bombeiros jovens, sorrindo, com os uniformes impecáveis e o futuro brilhando em seus olhos. Apontou para um deles, um jovem seu Manuel com o cabelo escuro e sem as rugas que agora marcavam seu rosto. A isso foi 3 dias antes do incêndio na escola São Mateus. 4 desses homens já não estão conosco. 2 morreram naquele incêndio. Quando você entra em um prédio em chamas, seu Oliveira, você entende rapidamente que todos somos vulneráveis. Todos precisamos de ajuda em algum momento. Oliveira se aproximou lentamente da fotografia, estudando os rostos jovens, o orgulho em suas posturas, a irmandade evidente em como se agrupavam. Sente falta deles? Perguntou em voz baixa. Todos os dias, respondeu seu Manuel com simplicidade. Mas vivo por eles também. Vivo tentando ser digno do sacrifício deles. Nesse momento, o telefone da oficina tocou, quebrando a intensidade do momento. Seu Manuel atendeu, trocou algumas palavras e desligou. Preciso ir buscar umas peças para um concerto urgente, disse, pegando as chaves da sua Kombi nova. Pode ficar se quiser. Carmen vai te mostrar onde está o café. Oliveira piscou, surpreso pela confiança implícita naquela simples oferta. Me deixaria aqui, na sua oficina, depois de tudo? Seu Manuel encolheu os ombros como se a pergunta não fizesse sentido. Se for para me roubar, seu Oliveira, é porque não entendeu nada da nossa conversa. E se entendeu, então não tem problema. Com essas palavras, saiu da oficina, deixando Oliveira sozinho com seus pensamentos e o barulho distante de Carmen trabalhando na parte de trás. O ex-oficial permaneceu imóvel durante alguns segundos, processando o que havia acontecido. Depois, quase sem pensar, tirou o paletó, pendurou num cabide junto à porta e dirigiu-se para o fundo da oficina. Carmen, chamou pigarreando. Posso ajudar em algo enquanto espero seu pai? A mulher espiou por trás de uma estante, a surpresa evidente em seu rosto. Hesitou um momento, avaliando a situação, e finalmente apontou para uma pilha de caixas no chão. É preciso organizar essas peças por tamanho e tipo. Se realmente quer ajudar, comece por aí. Oliveira assentiu e arregaçou as mangas da camisa. Enquanto se abaixava para começar a tarefa, uma sensação estranha e nova apoderou-se dele.
Pela primeira vez em muitos anos, não estava pensando em si mesmo, em sua imagem, em seu status. Só estava ali, fazendo algo útil, sem esperar reconhecimento nem recompensa. E naquela simples ação, naquele momento de serviço silencioso, algo começou a mudar dentro de Javier Molina. Quem diria que o encontro naquela oficina seria apenas o começo de uma história muito mais profunda? O destino às vezes utiliza caminhos inesperados para nos levar exatamente onde precisamos estar. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, uma tempestade estava se formando. Uma tempestade que em breve arrastaria seu Manuel e Oliveira a uma situação que poria à prova seus valores mais profundos e mudaria suas vidas para sempre. Você conhece alguém que passou por uma humilhação pública e conseguiu transformar essa experiência em algo positivo? Compartilhe sua resposta nos comentários. 2 semanas depois, os boatos sobre o caso Oliveira corriam pelas ruas de São Paulo como água de chuva. Alguns diziam que ele havia sido demitido definitivamente da polícia militar. Outros garantiam tê-lo visto trabalhando como segurança em um supermercado. Os mais fantasiosos até sugeriam que ele havia abandonado a cidade, envergonhado demais para continuar vivendo onde todo mundo conhecia sua cara e sua história. Mas a realidade era muito mais interessante que qualquer um desses boatos. Todas as manhãs, às 7 em ponto, Javier Molina chegava à oficina de seu Manuel. Não vestia uniforme de policial, mas roupas de trabalho, calças resistentes, camisetas simples e botas de segurança. Suas mãos, antes imaculadas, agora mostravam calos incipientes e manchas de graxa que nenhum sabão parecia poder eliminar por completo. Trabalhava sem cobrar, aprendendo o ofício que seu Manuel havia dominado durante décadas, paralelamente à sua carreira como bombeiro. O resto do dia, Oliveira dedicava a um serviço comunitário que lhe havia sido imposto como parte de sua sanção disciplinar. Dava aulas de segurança no trânsito, em escolas de bairros carentes. No princípio, as crianças o recebiam com hostilidade. É o policial mau da internet, sussurravam uns aos outros. Mas com o tempo, sua paciência e sua nova humildade começaram a conquistar o respeito dos pequenos. Carmen continuava observando-o, com receio, mas até ela teve que admitir que a mudança em Oliveira parecia genuína. Já não andava como se o mundo lhe pertencesse. Já não falava com aquele tom condescendente que havia sido sua marca pessoal. Agora, escutava mais do que falava, perguntava mais do que afirmava. Uma tarde particularmente quente, enquanto seu Manuel e Oliveira trabalhavam juntos no motor de um velho Fusca, o telefone da oficina tocou. Carmen atendeu, escutou em silêncio durante alguns segundos e depois chamou seu pai. É Dona Pilar, da residência de idosos Santa Luzia, explicou tapando o fone com a mão. Diz que estão com problemas na calefação e que está muito frio nos quartos. O técnico habitual não pode ir até amanhã. Seu Manuel olhou para o relógio. Quase 6 da tarde. Estavam trabalhando desde o amanhecer em vários encargos urgentes, e o cansaço pesava em seus ombros como uma manta molhada. No entanto, conhecia bem a residência Santa Luzia. Um lugar modesto, onde muitos idosos passavam seus últimos anos com mais dignidade que recursos. Entre eles, vários ex-bombeiros e policiais. Diga que estarei lá em meia hora, respondeu, limpando as mãos em um pano. Oliveira, que estava ouvindo enquanto ajustava uma vela, endireitou-se. Vou com você, ofereceu sem hesitar. 4. Mãos trabalham mais rápido do que 2. O trajeto até a residência foi silencioso. Seu Manuel dirigia sua Kombi nova, um presente de uma empresa local depois que sua história viralizou. O rádio murmurava suavemente uma canção de Roberto Carlos, algo sobre segundas chances e redenção. A residência Santa Luzia era um prédio antigo de 3 andares, com uma fachada que um dia fora elegante, mas que agora mostrava a passagem inexorável do tempo. Dona Pilar, uma mulher pequena e enérgica de uns 70 anos, os recebeu na entrada com visível alívio. Bendito seja seu Manuel, exclamou. Os idosos estão tremendo de frio, especialmente lá em cima. Enquanto seguiam Dona Pilar por corredores decorados com fotografias em preto e branco de um Rio de Janeiro que já não existia,
Oliveira observava os residentes, homens e mulheres mais velhos que os olhavam, passar com olhos cheios de histórias não contadas. Um idoso em particular chamou sua atenção. Sentado em uma cadeira de rodas junto a uma janela, vestia uma velha jaqueta de bombeiro sobre o pijama. Seus olhos de um azul desbotado ainda conservavam uma centelha de autoridade. "É seu Alberto", explicou Pilar, notando o interesse de Oliveira. "Foi chefe dos bombeiros durante 20 anos. Agora tem demência, mas ainda coloca a jaqueta todo dia. Diz que está de serviço." Seu Manuel parou brevemente para cumprimentar o idoso, inclinando-se para ele com respeito. "Chefe", disse simplesmente. Seu Alberto o olhou sem reconhecimento, mas algo em sua postura mudou. Como se seu corpo lembrasse o que sua mente havia esquecido. Endireitou-se ligeiramente, tentando parecer digno daquele título. A caldeira da residência estava localizada em um pequeno porão úmido. Seu Manuel a examinou com a eficiência de quem passou metade da vida desmontando e reconstruindo máquinas complicadas. Oliveira segurava a lanterna, observando atentamente, aprendendo. "O problema está na válvula principal", diagnosticou seu Manuel depois de uns minutos. "Está entupida. Posso limpar e fazer um conserto temporário, mas vai precisar de uma peça nova em breve." Trabalharam em silêncio durante quase 1 hora. A coordenação entre eles fluía com uma naturalidade surpreendente, como se levassem anos colaborando, em vez de semanas. Quando finalmente o sistema voltou a funcionar e o reconfortante som da água quente começou a circular pelas tubulações, Dona Pilar insistiu que ficassem para jantar com os residentes. "É o mínimo que podemos fazer", disse, conduzindo seu Manuel e Oliveira ao refeitório. O jantar na residência era um assunto simples: sopa, pão, um pouco de peixe e fruta. Mas havia um calor naquele refeitório que nenhum restaurante de luxo poderia igualar. Os idosos comiam lentamente, saboreando não só a comida, mas a companhia, as conversas, esses pequenos prazeres que, no final da vida, resultam ser os mais importantes. Oliveira se encontrou sentado junto a seu Alberto, que parecia mais lúcido, agora, ou ao menos mais presente. O ex-chefe dos bombeiros comia com dificuldade, suas mãos trêmulas derramando ocasionalmente a sopa. Sem dizer nada, Oliveira começou a ajudá-lo discretamente, orientando a colher, aproximando o copo quando necessário. Não o fazia com condescendência, mas com o mesmo respeito com que um soldado ajudaria um general caído. "O senhor não é bombeiro", disse de repente seu Alberto, olhando para Oliveira com inesperada clareza. "Policial?" Oliveira se surpreendeu. "Era", respondeu com honestidade. "Já não sou." Seu Alberto assentiu lentamente, como se processasse a informação. "Eu também não sou mais bombeiro", disse com um sorriso triste. "Mas aqui", apontou para o peito, "aqui sempre serei." Essas palavras ressoaram em Oliveira como sinos. Olhou para o outro lado da mesa, onde seu Manuel conversava animadamente com uma idosa que provavelmente havia sido linda em sua juventude. Havia uma suavidade em seus gestos, uma paciência infinita em como escutava suas histórias repetidas, como se cada vez fosse a primeira. Era a mesma dignidade que havia mostrado naquele dia na rua, quando o Rio de Janeiro inteiro parecia ter se voltado contra ele. Ao terminar o jantar, enquanto ajudavam a recolher os pratos, um gesto que as funcionárias da residência agradeceram com sorrisos cansados, Dona Pilar se aproximou deles com um envelope na mão. "É o que podemos pagar pela reparação", disse, estendendo-o para seu Manuel. Seu Manuel olhou para o envelope e depois para a mulher. Sem dizer palavra, pegou-o e guardou no bolso da camisa. Oliveira o observou com curiosidade. Havia esperado que recusasse o pagamento, conhecendo a situação precária da residência. De volta na Kombi, no silêncio da noite carioca, Oliveira não pôde se conter mais. "Pensei que não ia cobrar", comentou enquanto seu Manuel dava a partida. O idoso ex-bombeiro sorriu ligeiramente, tirando o envelope do bolso. Abriu-o e extraiu uma nota de R$ 50, demais para o trabalho realizado, mas, provavelmente, o máximo que a residência podia se permitir. "A dignidade vai em ambas as direções, Javier", explicou, utilizando pela primeira vez o primeiro nome de Oliveira.
Eles precisam sentir que estão pagando por um serviço, não que estão recebendo caridade. Depois, ante o olhar atento de Oliveira, seu Manuel tirou sua velha carteira e adicionou 3 notas de R$ 50 ao envelope, selando-o novamente. Amanhã, Dona Pilar vai encontrar este envelope na caixa de doações anônimas da residência, disse simplesmente, guardando o envelope no porta-luvas. Todos mantemos nossa dignidade, e os idosos recebem um pouco mais de ajuda. Todos ganham. Oliveira ficou em silêncio, processando a lição que acabara de receber. Era um tipo de generosidade astuta, pragmática, que respeitava tanto quem dava como quem recebia. Tão diferente da condescendência com que ele mesmo havia tratado aqueles que considerava inferiores. Gostaria de contribuir também, disse finalmente, tirando sua própria carteira. Era muito mais fina que antes. A suspensão havia reduzido drasticamente seus rendimentos. Seu Manuel o deteve com um gesto suave. Você já contribuiu hoje. Com seu tempo, com seu trabalho. Com a forma como tratou seu Alberto durante o jantar. O trajeto de volta foi tranquilo, mas era um silêncio cômodo, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que começaram a se entender mutuamente. Quando chegaram na oficina, Carmen estava fechando. Surpreendeu-se ao ver os 2 homens não só retornando juntos, mas conversando com uma naturalidade que semanas atrás teria parecido impossível. Tudo bem na residência? Perguntou, seus olhos avaliando Oliveira com menos desconfiança que antes. Perfeitamente, respondeu seu Manuel. Javier foi de grande ajuda. Algo na forma como seu pai pronunciou aquele nome, com respeito genuíno, fez com que Carmen olhasse para Oliveira de maneira diferente. Não com amizade ainda, mas talvez com o começo de uma aceitação. Tem café fresquinho lá dentro, ofereceu apontando para a pequena oficina do talher. E sobrou um pouco da torta que Dona Mercedes trouxe hoje de manhã. Os 3 compartilharam aquele simples lanche na oficina sob a luz amarelada de uma lâmpada velha. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, tocando em temas cotidianos. O preço das peças, um cliente particularmente exigente, os planos para ampliar a oficina agora que o negócio crescia. Foi Carmen quem, inesperadamente, levou a conversa a um território mais pessoal. Por que você fez isso? Se perguntou diretamente para Oliveira, sua voz sem acusação, mas sem evitar também o desconforto da pergunta. Aquele dia na rua, por que você tratou meu pai daquele jeito? Oliveira deixou sua xícara de café sobre a mesa, o ruído da cerâmica contra a madeira sublinhando o silêncio repentino. Seu Manuel pareceu desconfortável, mas não interveio. Era uma pergunta que merecia resposta. Porque eu podia, respondeu finalmente Oliveira, olhando para Carmen diretamente nos olhos. Porque durante anos ninguém me questionou. O dinheiro, o uniforme, a influência familiar, criaram uma bolha onde minhas ações não tinham consequências. E naquela bolha, me tornei alguém que eu não reconheço agora. A honestidade crua da resposta pareceu desarmar Carmen. Seus ombros, antes tensos, relaxaram um pouco. E agora? Por que você está aqui agora? Insistiu. Oliveira olhou para seu Manuel antes de responder, como buscando algo no rosto do homem mais velho. Porque preciso me lembrar de quem eu queria ser quando coloquei o uniforme pela primeira vez. Porque seu pai está me ensinando algo que eu havia esquecido, que a verdadeira autoridade não vem de intimidar os outros, mas de servir. Seu Manuel tossiu levemente, visivelmente incomodado com os elogios, e mudou de assunto. Mas algo havia mudado naquela pequena oficina. Uma verdade havia sido dita em voz alta, e com ela uma ponte começava a ser construída. Enquanto isso, no departamento de polícia, a situação de Oliveira era debatida em uma junta disciplinar. Seu comportamento havia manchado a imagem da instituição em um momento particularmente delicado, quando a confiança pública nas forças de segurança estava em seu ponto mais baixo. O comandante Gutierrez, um homem de princípios rígidos, mas justos, observava o vídeo do incidente pela enésima vez. O que mais o perturbava não era a arrogância de Oliveira, havia visto bastante disso em seus 30 anos de serviço, mas a reação dos cidadãos, aquelas risadas, aqueles celulares gravando sem intervir.
aquela aceitação tácita de que era assim que funcionava o mundo. É um problema maior que o Oliveira, comentou para sua assistente, a subinspetora Alice Torres, uma mulher jovem e brilhante em quem via o futuro do departamento. É um sintoma de algo que permitimos crescer dentro da corporação. Torres assentiu, seus olhos inteligentes estudando as anotações do caso. Tenho acompanhado suas atividades desde a suspensão, informou. Está trabalhando na oficina do seu Manuel, sem cobrar, e cumprindo seu serviço comunitário nas escolas da Zona Sul. O comandante levantou uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Javier Oliveira, o sobrinho do magnata do petróleo, o policial, que dirigia um BMW enquanto seus colegas lutavam para pagar suas hipotecas, trabalhando de graça em uma oficina mecânica? Você acha que é sincero? Perguntou, avaliando o julgamento de Torres. Acho que ele está mudando, respondeu ela, depois de considerar a pergunta. Ou talvez lembrando quem era antes de o dinheiro e a influência o corromperem. O comandante reclinou-se em sua cadeira, contemplando o retrato de Getúlio Vargas que pendia na parede de seu gabinete. Quero que continue observando-o, decidiu. Finalmente, discretamente. Este caso gerou muita atenção pública para tomar uma decisão precipitada. O que nenhum dos dois podia prever era que, em questão de dias, um novo incidente poria à prova não só a redenção de Oliveira, mas também a integridade de todo o departamento. A manhã começou como qualquer outra na oficina de seu Manuel. Carmen preparou café, Oliveira chegou pontual às 7 e os três revisaram os trabalhos do dia. Uma rotina simples que, de alguma maneira, havia começado a parecer natural para todos. Mas essa paz foi interrompida quando uma Kombi de entrega parou bruscamente em frente à oficina. Do veículo saiu um homem de uns 40 anos, com o uniforme de uma empresa de entregas e uma expressão de pânico absoluto. Preciso de ajuda, gritou correndo em direção a seu Manuel. Minha Kombi, o freio, não responde bem. Tenho que fazer entregas na Zona Leste e tem muita ladeira e... Seu Manuel o tranquilizou com um gesto e pediu que trouxesse o veículo para dentro da oficina. Enquanto o entregador manobrava a Kombi para a entrada, Carmen se aproximou de seu pai. Hoje temos muito trabalho, sussurrou com preocupação. Os 3 consertos urgentes de ontem, mais a revisão do carro da dona Elvira. Seu Manuel olhou para a Kombi do entregador, avaliando a situação. Era um modelo velho, provavelmente com o sistema de freios original já desgastado. O tipo de veículo que as empresas mantinham funcionando com reparos mínimos para maximizar lucros à custa da segurança de seus trabalhadores. É perigoso circular assim, disse finalmente, especialmente na Zona Leste. Foi Oliveira quem deu um passo à frente. Posso cuidar dos freios, ofereceu. Tenho observado como você faz isso nesses dias. Acho que consigo fazer sozinho. Você e Carmen podem continuar com os outros trabalhos. Seu Manuel avaliou Oliveira com um olhar penetrante. Não era um conserto simples, e um erro poderia ter consequências graves. Mas havia visto o progresso do ex-policial, sua meticulosidade, sua vontade de aprender. Tudo bem, concordou finalmente. Mas me consulte se tiver qualquer dúvida, entendeu? O entregador, um homem chamado Jesus, esperava nervoso enquanto Oliveira examinava o sistema de freios de sua Kombi. Contou que havia pedido à empresa várias vezes que revisassem o veículo, mas sempre recebia a mesma resposta. Não. Havia orçamento, tinha que continuar usando. Se não cumprir as entregas hoje, sou demitido, explicou, torcendo um boné surrado entre as mãos. Tenho 3 filhos pequenos e minha mulher está doente. Não posso me dar ao luxo de perder este emprego. Oliveira continuou trabalhando, mas as palavras de Jesus ressoavam em sua mente. Lembrou-se de quantas vezes havia visto situações similares como policial. Trabalhadores obrigados a arriscar suas vidas com equipamentos defeituosos, empresas que colocavam lucros acima da segurança, pessoas presas em empregos precários, sem poder protestar por medo de perder tudo. Antes teria ignorado essas situações. Não eram seu problema. Agora, no entanto, sentia uma raiva crescente, mas diferente da arrogância que costumava alimentar suas ações. Era uma indignação nascida da empatia,
do reconhecimento de uma injustiça. Quando terminou o concerto, 3 horas depois, Jesus tentou pagar com os poucos reais que tinha. "Guarda isso", disse Oliveira, recusando o dinheiro. "Mas eu quero o nome e o endereço da sua empresa." Seu Manuel, que havia observado a troca, aproximou-se quando Jesus se foi, visivelmente aliviado e agradecido. "O que você pretende fazer?" perguntou com curiosidade. Oliveira limpou suas ferramentas com cuidado antes de responder. "Ainda tenho amigos no departamento de inspeção de veículos comerciais. Acho que essa empresa precisa de uma visita surpresa." Seu Manuel sorriu levemente. "Você está usando sua influência para algo bom, finalmente." "Aprendi com o melhor", respondeu Oliveira, retribuindo o sorriso. Aquela noite, depois de fechar a oficina, seu Manuel convidou Oliveira para jantar em sua casa pela primeira vez. Era um gesto significativo, um sinal de que ele havia passado de um ajudante a algo mais próximo de um amigo. A casa de seu Manuel era modesta, mas acolhedora, cheia de fotografias familiares e lembranças de sua carreira como bombeiro. Carmen preparou uma omelete e os 3 compartilharam o jantar em uma mesa pequena com uma toalha xadrez. "É melhor você aproveitar essa omelete", brincou Carmen, servindo a Oliveira uma porção generosa. "É a única coisa que sei cozinhar decentemente." Oliveira provou um pedaço e assentiu com aprovação. "Está deliciosa. Minha mãe costumava fazer uma parecida, embora nunca tenha me ensinado como. Na minha casa tinha cozinheira." Carmen e seu Manuel trocaram um olhar, lembrando de repente as diferenças sociais que separavam seus mundos. Oliveira pareceu notar e apressou-se em continuar. "Embora agora eu esteja aprendendo, não só a consertar carros, mas também a cozinhar, a limpar todas aquelas coisas básicas que eu nunca precisei fazer. A vida adulta real", comentou Carmen com ironia, mas sem a hostilidade que teria demonstrado semanas atrás. A conversa fluiu com naturalidade durante o jantar, tocando em temas leves, lembranças de infância, anedotas do bairro. Por um momento, os 3 puderam esquecer as circunstâncias extraordinárias que os haviam reunido e simplesmente desfrutar da companhia mútua. Foi no final do jantar, enquanto tomavam café, quando seu Manuel tocou em um assunto inesperado. "Você pensou no que vai fazer se o departamento decidir demitir você definitivamente?" perguntou a Oliveira. A pergunta ficou suspensa no ar, pesada com implicações. Oliveira olhou para sua xícara de café como se no líquido escuro pudesse encontrar a resposta. "Tenho pensado muito nisso", admitiu finalmente. "Toda a minha vida quis ser policial, seguir os passos do meu avô. Mas agora não tenho certeza se esse é o caminho certo para mim. Pelo menos não como era antes." Carmen o olhou com curiosidade. "E qual seria o caminho certo?" Oliveira levantou o olhar para eles, algo de vulnerabilidade visível em sua expressão normalmente controlada. "Não sei com certeza. Mas esses dias na oficina, ajudando diretamente as pessoas, sem a barreira do uniforme e da autoridade, se sentiu mais real, mais significativo do que muitos anos de serviço." Seu Manuel assentiu, compreendendo perfeitamente. "Há muitas formas de servir, Javier. Nem todas exigem uma placa." Antes que pudessem aprofundar o assunto, o telefone de Oliveira tocou. Era uma mensagem da subinspetora Torres. "Junta disciplinar, amanhã às 9h00. Decisão final sobre seu caso." O momento da verdade havia chegado. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A manhã seguinte amanheceu com um céu chuvoso que ameaçava tempestade, um reflexo perfeito do estado de espírito de Oliveira enquanto se preparava para a junta disciplinar. Pela primeira vez em anos, não tinha um terno impecável para vestir. Todas as suas roupas elegantes pareciam agora fantasias de uma vida anterior, máscaras que havia usado para esconder seu verdadeiro rosto, inclusive de si mesmo. Optou por uma camisa branca simples e calças escuras. Nada de abotoaduras de ouro, nada de relógios vistosos, nada da parafernália que antes considerava essencial para projetar poder e status. Queria se apresentar aos seus superiores como era agora, não como havia pretendido ser.
Quando saiu de seu apartamento, também mais modesto que a luxuosa moradia que havia ocupado antes, outra consequência de sua nova situação econômica, Kai surpreendeu-se ao encontrar seu Manuel esperando-o na calçada, encostado em sua Kombi. "O que você está fazendo aqui?" perguntou genuinamente surpreso. Seu Manuel encolheu os ombros, um gesto que havia chegado a reconhecer como sua forma de minimizar atos de bondade. "Pensei que você poderia querer companhia no trajeto. Os dias importantes são melhores quando não se enfrenta sozinho." Algo se apertou na garganta de Oliveira. Um sentimento novo e estranho, mistura de gratidão e vergonha. Quantas vezes ele mesmo esteve em posição de oferecer apoio a outros e havia optado pela indiferença? Quantas oportunidades de humanidade havia desperdiçado em sua arrogância? "Obrigado", conseguiu dizer finalmente subindo na Kombi. O trajeto até a delegacia foi tranquilo, mas não incômodo. Seu Manuel não tentou preencher o silêncio com palavras de ânimo vazias ou conselhos não solicitados. Simplesmente estava ali uma presença sólida e reconfortante. Ao chegar, pararam em frente ao imponente prédio onde Oliveira havia trabalhado por anos. De fora, com suas colunas de granito e sua bandeira tremulando, parecia um monumento à autoridade mais do que um serviço público. "Estarei na oficina", disse seu Manuel enquanto Oliveira se preparava para sair. "Aconteça o que acontecer hoje, lembre-se de que há um lugar onde seu trabalho é valorizado e pessoas que acreditam em sua capacidade de mudar." Com essas palavras, ressoando em sua mente, Oliveira entrou no prédio. Os corredores familiares se sentiam agora estranhamente alheios, como se pertencessem a outra vida. Antigos companheiros o cumprimentavam com uma mistura de curiosidade e distância, conscientes de sua situação ambígua. Nem completamente dentro, nem completamente fora da corporação. A sala de reuniões era austera, uma mesa longa, cadeiras dispostas em forma de U, retratos oficiais nas paredes. O comandante Gutierrez presidia, ladeado por outros altos comandos, e um representante do sindicato policial. A subinspetora Torres tomava notas em um canto, sua expressão inescrutável. "Oficial Oliveira", começou o comandante, sua voz neutra mas firme. "Esta junta revisou exaustivamente seu caso. O incidente, com o cidadão seu Manuel, seu histórico de conduta, os relatórios sobre suas atividades durante a suspensão. Tudo foi considerado." Oliveira assentiu, mantendo-se ereto, mas sem a arrogância que antes teria mostrado em uma situação similar. "Antes de comunicar nossa decisão, tem algo a dizer a esta junta?" Era a oportunidade que ele estava esperando. Havia ensaiado um discurso, preparado argumentos, pensado em como defender sua posição. Mas ali, de pé, diante daqueles que representavam a instituição que ele havia jurado servir, todas aquelas palavras cuidadosamente elaboradas pareceram inadequadas, superficiais. "Sim, senhor", respondeu, optando pela honestidade crua em vez da retórica polida. "Quero dizer que mereço ser demitido da corporação." Um murmúrio percorreu a sala. Não era a resposta que esperavam. "O que fiz não foi um erro isolado ou um momento de mau juízo", continuou Oliveira. "Foi a culminação de anos agindo a partir do privilégio e da arrogância. Usei minha placa como escudo e minha autoridade como arma. Não para proteger e servir, mas para alimentar meu ego." O comandante o observava atentamente, sem interromper. "Estas semanas trabalhando com seu Manuel me ensinaram mais sobre serviço público do que muitos anos com o uniforme. Vi o que significa realmente ajudar os outros, sem expectativa de reconhecimento, sem abuso de poder, sem condescendência." Fez uma pausa, ciente de que suas próximas palavras poderiam selar seu destino. "Não estou aqui para implorar por meu emprego. Estou aqui para reconhecer que falhei, com a instituição, com a comunidade e comigo mesmo. E se me permitirem ficar, não será como o oficial que eu era, mas como aquele que eu deveria ter sido desde o início." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma intensidade quase palpável. Finalmente, o comandante falou. "Oficial Oliveira, esta junta decidiu que você será reincorporado ao serviço ativo." Oliveira piscou, surpreso.
Não era o resultado que esperava depois de sua confissão. Mas, continuou o comandante, com condições estritas, será rebaixado a policial raso. Sua designação será a Zona Sul, especificamente a área da Sé e arredores. Estará sob a supervisão direta da subinspetora Torres durante um período probatório de 6 meses. A Zona Sul, a área mais difícil, com os índices de criminalidade mais altos e os recursos mais escassos, onde os oficiais novatos eram enviados para se formar e os veteranos problemáticos para serem disciplinados, onde cada dia era uma prova de resistência física e moral. Era, em muitos sentidos, uma segunda chance disfarçada de castigo. Obrigado, senhor, respondeu Oliveira, aceitando a decisão com uma humildade que teria sido impensável no homem que ele era antes. Não vou decepcioná-los. Ao sair da sala, a subinspetora Torres o alcançou no corredor. Não foi uma decisão unânime, lhe informou, seu tom profissional, mas com um toque de cumplicidade. O comandante teve que lutar por você. Por que ele faria isso? Perguntou Oliveira, genuinamente intrigado. Gutierrez nunca havia sido particularmente próximo a ele, nem mesmo quando estava no auge de sua carreira. Torres o olhou com uma mistura de seriedade e algo parecido com respeito. Porque ele disse que um departamento que não acredita na redenção não merece levar a palavra justiça em seu lema. Fez uma pausa significativa. E porque ele tem recebido relatórios sobre suas atividades na oficina, desde o início. Com essa revelação pairando no ar, Torres se afastou, deixando Oliveira processando a informação. Teria sido observado todo esse tempo? Tudo. Seu trabalho com seu Manuel, sua mudança de atitude, sua nova humildade. Teria feito parte de um teste elaborado? Não. O que havia experimentado, o que havia aprendido, era real, independentemente de quem estivesse observando. Quando saiu do prédio, o céu ainda ameaçava chuva, mas agora um raio de sol abria caminho entre as nuvens, iluminando parcialmente a praça em frente à delegacia. Um símbolo tão óbvio que quase resultava cômico. Pegou seu telefone e ligou para seu Manuel. Fui reincorporado. Disse simplesmente quando o ex-bombeiro atendeu. Zona Sul, patente reduzida, período probatório. Isso é bom ou ruim? Perguntou seu Manuel com um sorriso audível em sua voz. Oliveira olhou para o céu mutável, considerando a pergunta. É justo, respondeu finalmente. E é uma oportunidade. Isso merece uma comemoração, decidiu seu Manuel. Vou te pegar. Carmen está preparando sua famosa omelete. A única coisa que sabe cozinhar decentemente, brincou Oliveira, lembrando as palavras da jovem. A risada de seu Manuel ressoou através do telefone. Exatamente essa. Enquanto esperava, Oliveira observou a cidade que havia jurado proteger. São Paulo se estendia diante dele, enorme e complexa, com suas grandezas e misérias, seus luxos e suas carências, seus privilégios e suas lutas. Tudo isso entrelaçado em uma rede de vidas interconectadas, de histórias que se cruzavam constantemente, como a sua e a de seu Manuel. Quem imaginaria que aquele encontro na avenida, aquela humilhação pública, seria o começo de uma transformação tão profunda? Quem poderia ter predito que a pessoa que ele mais havia desprezado se tornaria seu mestre mais valioso? A vida tinha um senso de humor estranho, e às vezes uma sabedoria que só se revelava através dos caminhos mais inesperados. Quando a Kombi de seu Manuel apareceu dobrando a esquina, Oliveira sorriu. Não era o fim de sua história, mas apenas o começo de um novo capítulo. Um em que, pela primeira vez em muito tempo, podia se sentir genuinamente orgulhoso do homem que aparecia no espelho todas as manhãs. E com essa certeza, deu o primeiro passo em direção ao seu futuro redimido. Você já deu uma segunda chance a alguém que te fez mal e viu uma mudança genuína nessa pessoa? Compartilhe sua experiência nos comentários. O primeiro dia de Oliveira na Zona Sul começou com chuva. Uma chuva fina e persistente que transformava as ruas em espelhos líquidos e os sons em ecos amortecidos. No vestiário da delegacia, enquanto colocava o uniforme que uma vez havia considerado abaixo de seu status,
Sentia uma mistura de nervosismo e determinação. A subinspetora Torres lhe designou como parceiro Rodrigo Vega, um veterano de 40 e tantos anos com a reputação de ser tão duro quanto justo. Vega era um homem de poucas palavras e muitas cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis. Havia 15 anos patrulhando o mesmo distrito. Conhecia cada beco, cada portal, cada história oculta atrás das fachadas descascadas. "Então você é o famoso Oliveira?" Foi seu único comentário enquanto se dirigiam à viatura, um modelo muito mais modesto que o veículo de alta gama que Oliveira costumava dirigir. "Espero que tenha deixado sua atitude de estrela na sua antiga delegacia. Aqui não impressiona ninguém." "Não venho para impressionar", respondeu Oliveira com sinceridade. "Venho para aprender." Vega o olhou de soslaio, avaliando-o, e assentiu quase imperceptivelmente antes de dar a partida na viatura. A primeira chamada do dia os levou a um prédio antigo em uma rua estreita. Uma senhora idosa havia reportado ruídos estranhos no andar de cima, ocupado por um rapaz que ela descrevia como problemático, mas não mau. Ao chegarem, a senhora, Dona Consuelo, os recebeu com chá quente e biscoitos. Seu apartamento era pequeno, mas impecável, decorado com fotografias familiares e plantas cuidadosamente cuidadas. Enquanto explicava a situação em detalhes, os sons de móveis arrastados altas horas, as vozes ocasionais, um cheiro estranho que se infiltrava pelo teto, Oliveira notou como Vega a escutava com atenção genuína, sem demonstrar impaciência nem condescendência. "Dona Consuelo, o rapaz de cima foi ameaçador alguma vez?" perguntou Vega com suavidade. A senhora negou com a cabeça. "Não, não. Ele é educado quando nos cruzamos. Me ajudou uma vez com as compras, mas ultimamente parece assustado, como se estivesse fugindo de algo." Vega assentiu, tomando nota mental. Quando terminaram o chá, despediram-se com promessas de investigar e subiram ao andar superior. A porta estava entreaberta. "Alô?" chamou Vega, batendo suavemente. "Polícia, podemos conversar um momento?" Após um longo silêncio, apareceu um rapaz de uns 20 anos. Era magro a ponto de parecer frágil, com olheiras marcadas e movimentos nervosos. Atrás dele, o apartamento estava em um estado de desordem organizada. Livros empilhados em torres instáveis, papéis cobrindo cada superfície, um computador antigo zumbindo em uma mesa improvisada com caixas. "Estudo", explicou o rapaz Miguel, quando lhe perguntaram sobre os ruídos noturnos. "Para os exames de engenharia. É quando tenho mais tranquilidade." Mas havia algo em seu olhar, uma tensão sutil, que não combinava com sua explicação. Vega notou isso também. Com uma habilidade nascida de anos de experiência, levou a conversa para o terreno pessoal. A família de Miguel, pais em uma cidade distante, seus planos, terminar o curso, encontrar emprego, suas dificuldades atuais, dinheiro escasso, pressão acadêmica. Pouco a pouco, entre perguntas casuais e comentários empáticos, a verdade emergiu. Miguel estava sendo importunado por um agiota do bairro. Havia pedido um pequeno empréstimo para pagar a mensalidade, que agora os juros abusivos haviam se transformado em ameaças. Se movia constantemente pelo apartamento, reorganizando suas escassas posses, porque temia que entrassem para roubá-lo ou para lhe fazer mal enquanto dormia. "Não queria causar problemas para Dona Consuelo", explicou, com o olhar fixo no chão. "Ela sempre foi amável comigo." Vega e Oliveira trocaram um olhar. Esse tipo de situação era comum no distrito. Pessoas vulneráveis, presas em redes de empréstimos abusivos, com medo de denunciar pelas represálias. "Podemos te ajudar", disse Vega. "Mas precisamos que confie em nós, que nos conte tudo." Para surpresa de Oliveira, foi a maneira como Vega pronunciou tudo. Não como uma exigência, mas como um convite para compartilhar um fardo, o que finalmente quebrou as defesas de Miguel. Durante a hora seguinte, lhes proporcionou detalhes, nomes, lugares de encontro. Uma rede de extorsão que operava no bairro há anos, aproveitando-se de estudantes, idosos e famílias imigrantes. De volta na viatura, Oliveira esperava instruções para proceder imediatamente contra os agiotas.
mas Vega simplesmente dirigiu em silêncio durante uns minutos antes de parar em frente a uma pequena lanchonete. Primeiro café, decidiu o veterano. E depois estratégia. Não vamos nos atirar como touros. Essas redes têm proteção, informantes. Um movimento em falso e Miguel poderia pagar caro. Enquanto tomavam café na lanchonete, um lugar modesto, mas acolhedor, onde Vega parecia ser um cliente habitual, o veterano explicou sua abordagem para a Zona Sul. Aqui não funcionam as táticas de força bruta, nem as prisões espetaculares. Isso aqui é trabalho de formiga. Construir confiança, tecer redes de informação, proteger os vulneráveis enquanto se encurrala lentamente os predadores. Oliveira escutava atentamente, reconhecendo a sabedoria nessas palavras. Era uma abordagem radicalmente diferente da que ele havia empregado em seus anos de serviço, quando cada intervenção era uma oportunidade para demonstrar autoridade e superioridade. As pessoas deste bairro não precisam de heróis, nem de salvadores, continuou Vega. Precisam de servidores públicos que os vejam como iguais, que entendam que a diferença entre eles e nós, às vezes, é só questão de sorte ou circunstâncias. Essas palavras ressoaram profundamente em Oliveira, recordando-lhe as lições aprendidas na oficina de seu Manuel. A dignidade não era algo que se outorgava a partir da posição de poder, mas um direito inerente que se reconhecia e respeitava. Durante as semanas seguintes, Oliveira se submergiu no ritmo e na dinâmica da Zona Sul. Cada dia trazia novos desafios, disputas domésticas, pequenos furtos, conflitos de vizinhos, ocasionais surtos de violência, mas também momentos de conexão humana. Uma idosa que os convidava para um lanche, depois de ajudá-la a encontrar seu gato perdido, um grupo de crianças que os cumprimentava por seus nomes quando patrulhavam o parque, um dono de bar que lhes guardava sempre a melhor mesa para o descanso. Vega resultou ser um mentor inestimável, embora nunca tivesse usado essa palavra para se descrever a si mesmo. Com paciência e exemplo, mostrava a Oliveira uma forma diferente de exercer a autoridade, uma baseada no respeito mútuo, mais do que na intimidação, na escuta, mais do que na imposição. Enquanto isso, Oliveira seguia visitando a oficina de seu Manuel em seus dias de folga. Não como trabalhador agora, mas como amigo. Carmen havia suavizado completamente sua atitude em relação a ele, até o ponto de brincar sobre os velhos tempos, quando mal o podia tolerar no mesmo espaço. Foi durante uma dessas visitas, em um sábado tranquilo de outono, quando seu Manuel lhe fez uma proposta inesperada. Estive pensando, disse enquanto compartilhavam um café na oficina, em ampliar o negócio. Tem um local disponível a 2 ruas daqui. Poderia ser uma segunda oficina especializada em veículos comerciais. Oliveira assentiu, pensando no bem que estava indo seu Manuel desde que sua história havia se tornado viral. A demanda por seus serviços havia crescido tanto que, com frequência, tinha que recusar trabalhos. Parece uma grande oportunidade, comentou. O problema, continuou seu Manuel, é que não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E Carmen está começando seus estudos de engenharia em janeiro. Fez uma pausa, como se estivesse considerando cuidadosamente suas seguintes palavras. Estava pensando que, talvez, quando você terminar seu período probatório na polícia, se decidir que esse caminho não é mais para você, o local estaria disponível. O negócio seria seu, com minha mentoria e apoio, é claro. A proposta ficou flutuando entre eles, tão inesperada quanto significativa. Não era só uma oferta de emprego ou de negócio, era uma porta para uma vida completamente diferente. Eu não sei o que dizer, respondeu honestamente Oliveira. É muito generoso, mas por quê? Seu Manuel sorriu, aquele sorriso tranquilo que parecia conter décadas de sabedoria. Porque você provou que pode mudar, porque você tem boas mãos e um coração melhor, e porque acredito que todos nós merecemos a oportunidade de nos reconstruir. Oliveira não deu uma resposta imediata, e seu Manuel não a exigiu. Ambos entendiam que era uma decisão que requeria tempo e reflexão profunda. Aquela noite, de volta ao seu apartamento,
Oliveira contemplava as duas trajetórias que agora se abriam diante dele. De um lado, a carreira policial que sempre fora sua identidade, agora transformada por novas perspectivas e propósitos. De outro, um caminho completamente diferente. Uma oficina própria, trabalho manual, serviço direto à comunidade, sem a autoridade do uniforme. Sua reflexão foi interrompida por uma chamada de Vega. A investigação sobre os agiotas havia dado frutos. Tinham informação suficiente para uma operação coordenada. Queriam que Oliveira participasse, dado seu conhecimento do caso desde o início. Será amanhã ao amanhecer, informou Vega. A subinspetora Torres dirigirá pessoalmente a operação. Na madrugada seguinte, enquanto a equipe se preparava para as prisões simultâneas, Oliveira observava o rosto concentrado de Torres enquanto dava as últimas instruções. Havia uma intensidade nela, um compromisso que ia além do dever profissional. Lembrem-se, concluiu, que nosso objetivo principal é desmantelar a rede completa, não só capturar os peões visíveis, e, acima de tudo, garantir a segurança das vítimas que confiaram em nós. A operação se desenvolveu com precisão cirúrgica. 5 prisões em distintos pontos do distrito, apreensão de documentos que revelavam a extensão da rede, recuperação de objetos roubados como garantia de empréstimos não pagos. Entre os detidos estava um funcionário municipal que facilitava as permissões e silenciava denúncias em troca de propinas. Quando tudo terminou, enquanto os detidos eram processados na delegacia, Vega se aproximou de Oliveira. Miguel está a salvo, informou. Torres organizou proteção para ele e para os outros denunciantes. Oliveira assentiu, sentindo uma satisfação tranquila, muito diferente da adrenalina e do ego que antes acompanhavam suas operações bem-sucedidas. Desta vez, o sucesso se media em vidas melhoradas, não em estatísticas ou reconhecimentos. Foi um bom trabalho, comentou Vega no que, para ele, equivalia a um elogio entusiasmado. Graças ao seu foco, respondeu Oliveira com honestidade. Se tivéssemos agido precipitadamente quando Miguel nos contou sua situação, teríamos capturado um agiota e alertado o resto da rede, completou Vega. E, provavelmente, teríamos piorado a situação do Miguel. Aquela noite, depois de completar a papelada, Oliveira decidiu caminhar para casa em vez de pegar o metrô. Precisava de tempo para pensar, para processar não só os eventos do dia, mas as decisões que deveria tomar sobre seu futuro. As ruas da Zona Sul tinham uma beleza diferente ao anoitecer. Não a opulência dos bairros ricos onde havia vivido antes, mas uma vitalidade autêntica. Comércios pequenos fechando, vizinhos conversando nas esquinas, crianças jogando as últimas partidas antes de serem chamadas para o jantar. Era um tecido social complexo e resiliente, construído sobre conexões humanas genuínas, mais do que sobre transações ou aparências. Ao passar em frente a uma padaria, o dono o saudou por seu nome. Uma senhora que passeava com seu cachorro sorriu para ele e perguntou por aquele rapaz tão sério que sempre anda com você. Um grupo de adolescentes que semanas atrás o teria recebido com hostilidade, agora simplesmente assentiu em reconhecimento. Estava se tornando parte daquele lugar, daquela comunidade. Já não era o oficial Oliveira, que passava por cima, ou através das pessoas, mas Javier, um servidor público que caminhava junto a elas. E foi ali, em meio àquela rua modesta, mas vibrante, onde Oliveira teve uma epifania. Não precisava escolher entre os 2 caminhos que se abriam diante dele. Podia percorrer ambos à sua maneira. Pegou seu telefone e ligou para seu Manuel. Sobre a sua oferta, começou. Tomou uma decisão? Perguntou o ex-bombeiro sem pressão em sua voz. Sim e não, respondeu Oliveira. Quero a oficina, mas não para deixar a polícia. Pelo menos não agora. Quero um pé em cada mundo. Ser policial durante o dia e ter a oficina como projeto paralelo, talvez para os fins de semana ou para quando eu me aposentar. Houve um breve silêncio, e depois a risada calorosa de seu Manuel inundou a linha. Você nunca faz as coisas da maneira convencional, não é, Javier? Aprendi com o melhor, respondeu Oliveira, sorrindo também. Podemos fazer isso funcionar, assegurou seu Manuel.
De fato, acho que é perfeito. Um policial que também é mecânico vai entender melhor os dois mundos. Quando desligou, Oliveira continuou seu caminho com passo leve, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em sua vida, estava exatamente onde devia estar, fazendo exatamente o que devia fazer. O círculo começava a se fechar. A humilhação pública que havia sofrido seu Manuel, convertida em lição de humildade para Oliveira. A arrogância do policial milionário, transformada em serviço genuíno. O desprezo, sublimado em respeito, mútuo e finalmente em amizade. Não era um final, mas um novo começo, para ambos. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. 6 meses depois, em uma tarde primaveril que inundava São Paulo de luz dourada, a oficina Ruiz em Molina abria oficialmente suas portas. Localizada em uma rua tranquila, mas bem conectada, o local havia sido reformado com cuidado para manter seu caráter tradicional, enquanto se incorporava a tecnologia moderna. A inauguração era um evento modesto, mas alegre. Vizinhos, clientes habituais da oficina original, companheiros da corporação, todos se misturavam em um ambiente festivo, compartilhando petiscos e vinho. Carmen, agora estudante universitária, mas ainda envolvida no negócio familiar durante suas horas livres, se movia entre os convidados com bandejas de frios cortados por seu pai. Em um canto tranquilo, afastados do burburinho principal, seu Manuel e Oliveira contemplavam o fruto de sua colaboração. Sobre a entrada da oficina pendia uma placa de madeira entalhada. Ruiz em Molina, reparos com dignidade e respeito. É um bom lema, comentou Oliveira, admirando o trabalho artesanal do cartaz, obra de um cliente agradecido que havia insistido em doá-lo como presente de inauguração. Funciona tanto para uma oficina quanto para uma delegacia, respondeu seu Manuel com um sorriso. O período probatório de Oliveira na polícia havia terminado com sucesso um mês atrás. Não só havia sido confirmado em seu posto, mas também lhe ofereceram coordenar um novo programa de ligação comunitária na Zona Sul, inspirado em parte pela abordagem que havia adotado sob a mentoria de Vega. Enquanto isso, a oficina seria gerida principalmente por Francisco, um mecânico experiente que seu Manuel havia contratado, com Oliveira trabalhando lá durante seus dias de folga e algumas tardes depois do seu turno policial. Não era um arranjo convencional, mas até agora funcionava surpreendentemente bem. Nunca imaginei que estaríamos aqui, disse seu Manuel, seu olhar percorrendo o espaço cheio de gente, detendo-se em Carmen, que agora conversava animadamente com a subinspetora Torres. Aquele dia na avenida foi o pior dia da sua vida, completou Oliveira. E talvez o melhor, corrigiu seu Manuel. Ou pelo menos o começo de algo melhor. Antes que pudessem aprofundar essa conversa, foram interrompidos pela chegada de um convidado inesperado. O comandante Gutierrez, acompanhado por seu Alberto, o ex-chefe dos bombeiros da residência Santa Luzia, agora sentado em sua cadeira, de rodas, mas exibindo uma dignidade inegável em seu uniforme de gala. Espero não estar atrapalhando, disse o comandante, um homem normalmente austero, que hoje parecia incomumente relaxado em seu terno civil. De maneira nenhuma, senhor, respondeu Oliveira, ainda se acostumando a ver seu superior fora do ambiente. Oficial. É uma honra tê-los aqui. Seu Alberto, que tinha dias bons e ruins em sua luta contra a demência, hoje parecia estar em plena lucidez. Seus olhos, emoldurados por profundas rugas, brilhavam com inteligência e memória. Uma oficina e uma delegacia, comentou, sua voz rouca, mas firme. 2 formas de servir. Me lembra de meus tempos, quando os bombeiros e os policiais não eram apenas funcionários, mas parte da comunidade. Seu Manuel assentiu, reconhecendo a sabedoria nessas palavras. É exatamente isso que queremos recuperar, chefe. O comandante observava a interação com interesse. Oliveira disse finalmente: quando autorizei sua reincorporação, tive minhas dúvidas, não sobre sua capacidade, mas sobre a sinceridade de sua mudança. Oliveira aguardou, consciente de que havia mais por vir.
Alegro-me por ter me enganado. Concluiu Gutierrez. O que você está construindo aqui junto com seu trabalho no distrito é exatamente o tipo de ponte que nosso departamento precisa com a comunidade. Antes que Oliveira pudesse responder a esse incomum elogio, uma comoção na entrada chamou a atenção de todos. Um jovem entrava apressadamente, seu rosto pálido de preocupação. Era Miguel, o estudante que havia ajudado a desmantelar a rede de agiotas. Agora vivia em uma república universitária e ocasionalmente ajudava na oficina original de seu Manuel, onde havia descoberto um talento natural para a mecânica. Javier, seu Manuel, chamou, abrindo caminho entre os convidados. Venham rápido, por favor. Teve um acidente na esquina, um carro atropelou uma menina. Não foram necessárias mais palavras. Imediatamente, seu Manuel Oliveira e o comandante se dirigiram para a saída, seguidos por vários policiais fora de serviço que se encontravam entre os convidados. Seu Alberto tentou se levantar da cadeira, o instinto de toda uma vida de serviço ainda forte nele, apesar de sua condição física. Calma, chefe, disse Carmen, colocando uma mão suave, mas firme sobre seu ombro. Deixe-os ir. O senhor já serviu mais do que suficiente. Na esquina, a apenas 100 metros da oficina, a cena era caótica. Um pequeno carro popular havia subido, parcialmente na calçada, parando contra um poste. Seu motorista, um homem jovem com aspecto chocado, permanecia ao volante, aparentemente incapaz de se mover. Em frente ao veículo, uma menina de uns 8 anos estava caída no chão, rodeada por um pequeno grupo de pessoas que não sabiam como ajudar. Seu Manuel foi o primeiro a chegar nela, seu treinamento como bombeiro tomando o controle automaticamente. Ajoelhou-se junto à menina, verificando seus sinais vitais com movimentos precisos e seguros. Está consciente, informou, enquanto Oliveira e o comandante chegavam. Respiração estável, possível fratura na perna esquerda. Oliveira se encarregou de organizar as testemunhas, pedindo-lhes que recuassem para dar espaço, enquanto o comandante ligava para emergências. Em questão de minutos, os policiais fora de serviço haviam estabelecido um perímetro e começado a tomar depoimentos. A menina, assustada, mas valente, olhava para seu Manuel com olhos enormes, cheios de lágrimas contidas. — Você é médico? Perguntou com voz trêmula. — Não, pequena, respondeu ele com suavidade. Fui bombeiro por muitos anos. Ajudei muitas pessoas como você. Qual é seu nome? Sofia, respondeu ela, tentando ser valente. Bem, Sofia, vamos cuidar de você até que cheguem os médicos, está bem? Meu nome é seu Manuel, e aquele senhor ali é Javier. É policial, embora hoje não esteja de uniforme. Oliveira se aproximou, abaixando-se junto a eles. Olá, Sofia, você pode me dizer onde você mora? Precisamos avisar seus pais. Enquanto a menina respondia, uma mulher emergiu da multidão, seu rosto contraído pelo pânico. Sofia, minha filha, era a mãe, que havia escutado o estrondo de sua casa ali perto. Seu Manuel e Oliveira se afastaram ligeiramente para lhe dar espaço, mas a mantiveram calma, explicando a situação e assegurando-lhe que a ambulância estava a caminho. Em menos de 10 minutos, os serviços de emergência chegaram. Os paramédicos se encarregaram de Sofia, confirmando o diagnóstico inicial de seu Manuel. Uma fratura simples na perna, algumas contusões, mas, felizmente, nada que colocasse em perigo sua vida. Enquanto subiam a menina para a ambulância, com sua mãe acompanhando-a, Sofia chamou por seu Manuel. Obrigado, senhor bombeiro, disse com um sorriso valente através de suas lágrimas. Ex-bombeiro, corrigiu ele suavemente. Agora conserto. Carros. Para mim você sempre será bombeiro, respondeu ela com a sabedoria simples da infância. De volta à oficina, a inauguração continuou, mas com um tom ligeiramente diferente. A intervenção no acidente havia servido como um lembrete tangível do propósito que unia seu Manuel e Oliveira, além de reparar automóveis ou fazer cumprir a lei, ajudar os outros, estar presentes quando eram necessários. No final da jornada, quando os últimos convidados haviam ido embora, e só restavam eles, Carmen, Vega e Torres, compartilhando uma última taça de vinho, Oliveira refletiu em voz alta.
Sabe o que é mais estranho? Antes, quando eu tinha tudo, dinheiro, influência, poder, sentia que nada era suficiente. Agora, com menos de tudo isso, mas com isto, fez um gesto abrangendo todos os presentes, a oficina. Sinto que tenho mais do que jamais imaginei. Vega, pouco afeito a sentimentalismos, ergueu sua taça em um brinde silencioso. Torre sorriu, uma expressão genuína, rara em seu rosto habitualmente sério. Ao eco da dignidade, propôs seu Manuel, levantando também sua taça. E às segundas, chances. Todos brindaram a isso, unidos em um momento de conexão que transcendia palavras e explicações. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo incessante. Em algum lugar, Sofia descansava em uma cama de hospital, contando às enfermeiras sobre o amável ex-bombeiro e o policial fora de serviço que a haviam ajudado. Na residência Santa Luzia, seu Alberto dormitava em sua cadeira, sonhando, talvez, com os incêndios que havia combatido em sua juventude. E nas ruas da Zona Sul, a vida seguia com seus desafios e alegrias, suas injustiças e seus pequenos milagres cotidianos. Para seu Manuel e Oliveira, era apenas o começo de uma colaboração que transcendia o profissional, uma amizade forjada no fogo da adversidade e temperada no reconhecimento mútuo da dignidade inerente a cada ser humano. O milionário arrogante e o motorista humilhado haviam desaparecido, transformados pelo poder curador do respeito, da empatia e do serviço genuíno. Em seu lugar, restavam dois homens comprometidos a lembrar a cada dia que todos nós somos alguém, mesmo quando outros decidem não nos ver. E nesse conhecimento compartilhado residia uma força mais poderosa que qualquer riqueza ou autoridade, a capacidade humana de mudar, de crescer, de se redimir, de converter até mesmo nossos momentos mais escuros em oportunidades para uma luz nova e mais brilhante. Parabéns! Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.